e ela ser a nossa diferença de rotação também. E a gente define aqui em qual eixo que o nosso quaternion está rotacionando, né? No caso, eu peguei aqui um vetor 3D.up, que é o vetor para cima, né? É o vetor y, 1 em y e 0 nos outros dois eixos. Então ele vai rotacionar nessa velocidade em volta do eixo y. E isso é o nossa target rotation. Então a gente sabe que é para onde que a gente quer estar olhando no próximo frame. Ok, isso se nosso input delay se estiver valendo, ele faz isso. Se não tiver, ele faz a nossa rotação valer o nosso target rotation, que elas já vão ser iguais mesmo. Tá. Ok, isso explica a parte de movimentação do nosso personagem. Então, essa primeira pastinha aqui dos scripts a gente já viu. Vamos para a última parte de script e a gente vê o jogo rodando depois disso finalmente, que é mais simples até, são os componentes do cenário. Eu vou deixar o Scene Initializer por último, que foi a parte que eu achei mais legal e eu quero deixar o melhor por último mesmo. E os outros dois são mais simples também, então a gente passa por eles mais rapidinho. Vamos lá. A Death Zone é bem simples. Como eu já expliquei naquela hora, ele tem um collider lá, tem um cube collider, né? um colisor em forma de cubo. Grandão em volta do cenário. Na verdade, ele é bem grandão mesmo, porque como o cenário é gerado proceduralmente, eu não tinha como saber exatamente o tamanho que ele teria a cada interação. Então eu deixei ele ridiculamente grande. Mas se você quiser quebrar o meu jogo nesse sentido, você consegue fazer um cenário grande o suficiente, maior do que o meu colisor, e aí você consegue cair para fora do cenário e não morrer. Dá, né? Não seria a coisa mais difícil do mundo de resolver também. Bom, não sei. Talvez desse pra eu pegar... Putz, é que eu acho que assim... Por que eu não fiquei insistindo nisso? Acho que seria uma complexidade que não agregaria muito, sabe? Eu teria que pegar a quantidade de células que foi instanciada no nosso cenário, sabendo que cada célula mede 3 unidades de distância, eu teria que multiplicar por 3 a quantidade de células, e esse seria o novo tamanho do meu colisor, da minha Death Zone. Beleza, até dá pra fazer, mas enfim, não foi o foco aqui. Na verdade, explicando agora que eu acabei de perceber que dá pra quebrar o jogo desse jeito. Beleza. O que ele faz é simples. Ele tem uma variável do tipo GameObject. A gente chama ela de start. E o que ela vai fazer é procurar um ponto de início do nosso jogo. É esse prefab aqui, que é aquilo que eu expliquei lá. Ele é o nosso checkpoint, né? É onde o jogo começa e é para onde você tem que voltar se você morrer. Então, ele tem que achar aonde esse item está. Por que ele está com... ele procura pelo nome. O nome é... Quando você traz um objeto para a cena, ele cria um nome aqui, né? Para ele na nossa hierarquia do projeto. Quando um objeto é instanciado via código, ele cria, entre parênteses, esse clone. E aí ele vai nomeando, né? Clone 1, clone 2, clone 3, clone 4, para cada objeto igual que for instanciado. Como o nosso player start ele vai ser instanciado ainda, ele não existe. Você pode ver que ele não está aqui na hierarquia do nosso projeto. Na nossa hierarquia a gente só tem a Death Zone, a luz do cenário, né? Que é uma luz direcional normal. O nosso player aqui, a câmera que vai acompanhar ele e o nosso item que fica aqui em cima, que é um item invisível, que o que ele faz é construir o nosso cenário. Então, ele não tem nenhum ponto de start. O nosso ponto de start será criado. Como só existe um ponto de start, a gente já vai ver como que eu garanto isso daqui a pouco. Eu posso ter certeza que o meu ponto de start vai sempre se chamar pstart, entre parênteses, clone. E não clone 1, clone 2, clone 3. Porque só existe um, eu vou te mostrar como eu te garanto isso. Ok, ele vai procurar esse item de start então, e basicamente ele vai pegar esse order aqui, é o item que colidiu com ele, né? Então, esse evento aqui, onTriggerEnter, é aquele que eu falei, que ele é disparado sempre que um objeto entrar em contato com o nosso trigger, né? Com o nosso colisor lá. E aí ele recebe como parâmetro o objeto que colidiu com ele. No caso vai ser o player, né? É o único objeto dinâmico do nosso jogo que consegue cair para fora do cenário e bater no colisor. Ele vai bater. Na hora que ele bater, o que ele vai fazer é pegar esse cara e devolver para onde. Para a posição. Então assim, o order.transform.position vai valer um vetor tridimensional. Com as coordenadas do nosso ponto de início aqui, do start, né? Certo? Então o que ele faz é, na hora que o nosso player cai para fora do cenário, ele devolve o player de volta para o ponto de início.
O próximo script que controla o nosso cenário é o exit, que é o evento que ele tá... Ah, só para mostrar então, esse script Death Zone que eu acabei de mostrar, ele tá adicionado como componente aqui do nosso prefab do Death Zone, né? Ok, o próximo que a gente vai ver então é o exit, ele está adicionado como... Ele faz parte do nosso prefab do end. Então ele tem aqui o script de exit. Então o que ele faz é simples, ele termina o jogo. E no caso aqui, depois de terminar o jogo, ele dá esse print de end. Por que eu coloquei depois? Porque quando você estiver rodando na versão compilada, ele só precisa terminar o jogo mesmo. Quando você estiver rodando na versão de debug, ele não vai executar esse comando aqui. Então ele printa o fim só para você saber que acabou. Eu deixei depois porque na versão compilada eu não quero que ele fique printando coisas no console, né? Até porque nem vai ter o console. Ele vai só sair da fase, então. É simples, o exit faz isso. Ele está ligado ao end, que também só existe um no nosso jogo. Eu agora vou para o carro-chefe. Que é o nosso gerador procedural de fase aqui. E vou explicar como que a gente garante a unicidade do ponto de início e ponto de fim da fase. Ok, aqui em comentário eu deixei algumas regrinhas aqui para explicar como funciona. Se você quiser fazer alguns testes para tentar quebrar essas regras também, até agradeço se puder, se achar alguma coisa e me dar um feedback aí. Tem algumas formas de quebrar o jogo, sim. Na verdade, eu não sei se tem mesmo, tá? Eu tentei diminuir bastante, tentei tratar quase todas que eu consegui pensar. Não, todas que eu consegui pensar, realmente. Não sei se eu consegui pensar em todas. É que falando agora, a gente viu aquela forma lá que eu falei agora há pouco, né? De dá pra cair pra sempre sem voltar pro fim, se você fizer um cenário maior do que o nosso Death Zone lá. Mas beleza, essas regrinhas aqui, elas estão bem explicadas e eu acredito que você não vai conseguir quebrá-las. Mas vamos lá. Só pra entender, essa é uma legendinha aqui. A nossa estrutura de cenário então é composta por esse array bidimensional de strings, sendo que a gente pode instanciar aqui com uma célula com o valor de S, ou S maiúsculo, minúsculo, tanto faz. Eu dou um to-upper lá no final, então ele vai tratar igual. Isso daqui vale a um start, né? A um ponto de início da fase. Um espaço vale como um espaço normal, que você pode caminhar por ele na fase. Um W maiúsculo minúsculo vale como uma parede. E um E maiúsculo minúsculo vale como um ponto de fim. Aí entra as regrinhas aqui. Qualquer string que não for detectada será tratado como espaço um espaço caminhável, porém vai logar um erro. Eu já mostro como é que é esse erro. Aí outra regrinha é que só é permitido um player start, um ponto de início, um ponto de fim por nível. E qualquer ocorrência além das primeiras desses serão ignoradas e vão logar erros. E tem essa regrinha aqui que é: o jogo precisa de pelo menos um ponto de início e um ponto de fim. Se nenhum ponto de início e de fim for definido na nossa string de estrutura aqui da fase, ele vai seguir a seguinte regrinha. Ele vai marcar, quer dizer, qualquer um dos dois, né? Se você marcar um ponto de fim, mas não marcar um ponto de início, ele vai seguir a regrinha só do início e vice-versa. E se precisar do 2, ele segue as duas. Então, pro início, ele vai sempre colocar na posição 0, 0. Se tiver uma parede lá, ele vai remover a parede e vai botar um início lá, né? Já o fim, ele vai colocar sempre na posição IJ, sendo que IJ é a última posição possível do nosso jogo que não seja uma parede. Então ele vai começar de trás para frente procurando onde não for uma parede e vai setar. O que vai acontecer se você montar um quadrado em que todos são paredes? O nosso cenário em que todas as células são paredes. Ele vai limpar a primeira parede e vai marcar o início, né? Porque você não colocou o início, ele vai colocar o início no 0, 0. E depois disso ele vai procurar o primeiro cenário que não tem uma parede, que é o próprio 0, 0, né? Já que o resto está tudo com parede. E vai marcar o fim lá, só que aí na hora que ele instanciar o jogo, você já vai começar ganhando. Então você pode fazer isso, mas não vai quebrar o jogo, vai só ficar chato. Vai só ficar uma fase que você já começa ganhando. Beleza. Esse daqui é uma configuração, a primeira configuração que eu deixei, bonitinha, rodando, certinho. Eu deixei no comentário aqui, mas você pode
trazer ela aqui para baixo depois para deixar valendo. Essa daqui foi a última configuração que o meu irmão montou. Eu deixei ele brincando aqui para ele tentar quebrar meu jogo de algumas formas. Essa daqui foi a última que ele fez. Ele desistiu de quebrar e começou a simplesmente montar um labirinto que ele achasse legal de viajar por dentro. Como eu achei que o labirinto dele ficou bonitinho, eu vou usar aqui na demonstração. Então, aqui a gente pode ver... ele deixou esse espaço em branco para poder se jogar para fora, porque ele queria testar isso. O resto ele cercou de parede. E aí, então a gente pode ver que tem alguns espaços caminháveis, tem umas paredes. Aqui é o início da fase e aqui é o fim. Ok, vamos ver como é que funciona o nosso construtor de cenário aí, então. Ele tem essas variáveis públicas aqui do ptile, do tipo transform, o ptile, o pstart, pwall e pend, que a gente alimenta aqui na própria Unreal, passando para ele os prefabs dos itens, né? Para ele saber o que ele tem que construir no lugar do tile, que é o chãozinho, o que ele tem que construir no lugar da wall. Enfim, a gente só passou aqui, né? Do mesmo jeito que eu alimentei aquela hora, é uma variável pública, a gente coloca aqui a configuração. Ok. Então ele tem essas variáveis públicas, já configurei lá na Unreal. Vamos para o start dele. Basicamente ele não tem nada no... Esse construtor não vai acontecer nada nele no update, né? Tudo que ele faz é no start. Ele vai construir a fase e ponto. Então, o primeiro passo ele vai rodar um looping, então, né, passando por todas as células do nosso array bidimensional aqui. E para cada uma delas ele vai chamar essa função auxiliar buildCell, que magicamente vai construir o nosso cenário. Na verdade não é mágica, vamos ver como é que faz. A primeira coisa todas as células, independente se ela é uma parede, ou se ela é um início, ou se ela é um fim, elas têm chão, né? E então a primeira coisa que ele faz no build cell é construir o chão daquela célula. Isso, ele dá um instantiate no ptile, que eu já defini lá qual que é o prefab que ele tem que instanciar a partir desse nome aqui, né, dessa variável. Aí aqui a gente passa qual é a posição dela e qual que é a rotação dela. Simples. O identity, você já sabe, é um vetor identidade, né? Ele é a rotação normal, né? Sem alteração. E o vetor tridimensional que corresponde à posição dele, ele vai marcar 3 vezes a posição i, como o valor de x dele, ou seja, se for o item da célula 00, ele vai construir na posição 0 em x e 0 em z também, que é multiplicado aqui, né? 3 vezes j dá o valor dele em z, coordenada do item z. Então, se for o item a célula da posição 1, 0, ele vai construir na posição, né, 3, 0, 0. E aí por diante. Então ele vai construindo todos os nossos chãos. Então a primeira coisa que ele faz no build cell é construir o chão. E aí depois ele dá um switch aqui na nossa string lá em cima estrutural, no item IJ. Aqui é o to upper, para ele ignorar se você escrever com maiúsculo ou minúsculo, ele vai tratar do mesmo jeito. E aí o switch é para ele saber o que ele tem que construir por cima desse chão. Então o que ele faz se for um S, ele constrói um start, é a mesma coisa. Acho que o que vale destacar aqui é que ele grava a posição do start nessa variável start position, só para a gente não ter que ficar acessando toda hora, pra gente não ter que ficar procurando toda hora, né, o object.find start e marcando ele como pegando e acessando a posição dele, né? A gente já grava aqui numa variável porque ela vai ser usada novamente. Então a gente grava nela aqui e tudo bem, fica mais rápido de acessar depois. Não precisa ficar toda vez rodando esse find aqui, que não é um método muito eficiente, né? Assim, é o mais eficiente que dá para fazer com ele, mas ele vai buscar na sua lista de objetos qual objeto tem esse nome. É uma busca sequencial. Não é muito bom você ficar abusando dela, né? Em tempo de jogo. Então, ok, a gente grava por causa disso. Outra coisa. Antes de instanciar, na verdade, a gente faz esse find aqui, que é pra gente saber se já não existe um paystart. Entendeu? É assim que eu garanto a unicidade dele. Porque se já houver um paystart, ele vai cair aqui, ó.
ele vai logar esse erro de, ó, 2 ou mais pontos de início foram encontrados. Apenas um será considerado, que é o primeiro que já foi encontrado. Então, quando você instanciar o primeiro, ele vai dar um find, não vai retornar nada, né? Vai falar que esse objeto aqui tá nulo e vai entrar aqui e vai instanciar o nosso primeiro ponto de início. Quando você tentar instanciar um segundo ponto de início, ele não vai dar nulo aqui, ele vai cair no else, vai falar que você não pode ter 2 e vai ignorar o segundo, não vai instanciar o segundo. E é assim que eu garanto que só vai ter 1. Então tá bom, então é por isso. E é por isso que quando a gente instancia, eu gravo aqui no start position qual que é a posição dele. É uma variável que está lá em cima, não sei se você viu, né? Mas é uma variável que a gente pode acessar depois. Aqui. É um private. A gente pode acessar pela própria classe depois. Então a gente tem o início dela aqui definido. Ok. Próximo. Se não for um S, ele vai ver se é um W, né? De parede. Se for um W simples, ele vai construir uma parede ali, não tem segredo. Aí, deixa eu só ver por que eu fiz isso aqui. Instantiate, se o J for igual a 0 e o I for igual a 0, o first wall... sim, beleza. Isso é importante, sim. Eu guardo, se eu tiver na posição 0, 0, eu guardo esse primeiro objeto, né, essa primeira parede, nessa variável aqui, object first wall, que é para se depois no final do script eu não tiver nenhum ponto de start, eu tenho que saber se a primeira célula é uma parede ou não, porque se for eu tenho que destruir ela para marcar um start em cima dela, né, em cima de onde ela estava. Então é isso que eu faço aqui. Depois que eu instancio a parede, se eu tiver na posição 0, 0, eu vou e guardo a referência ao objeto dela, né. Por que eu testo o J antes do I? É questão de desempenho de novo. O J igual a 0, ele vai valer só na primeira linha. O I igual a 0, ele vai valer várias vezes depois. Então, né, fica mais simples aí. É questão de... Como é um E, né, ele vai testar só a primeira condição. Então, da segunda linha para frente, o J sempre vai dar diferente de 0, então ele nem vai testar a segunda condição. De novo, algumas pessoas chamam de escovar bit. Isso é reduzindo no máximo que eu puder. Eu gosto de pensar assim, né, de reduzir o máximo possível o peso do processamento, porque eu acho que essas pequenas coisas somadas dão um grande desempenho no final principalmente falando de um jogo, né, que executa 60 vezes por segundo, né, dá uma diferença sensível mesmo. Então é mais um exemplinho aqui. Comparei o J antes do I de propósito. Tá, se não for uma parede, ele vai ver se é um ponto de saída. Sendo ponto de saída, tem a mesma lógica do início lá. Ele vai ter que... Ele grava a referência porque se tiver mais um dele, né? É a mesma coisa aqui, ó. Ele vai ver se for nulo, ele instancia. Se não for, ele vai falar que tem 2 pontos e vai ignorar. Então funciona do mesmo jeito que o início. E se for um espaço, ele não faz nada. Por que ele não faz nada? Porque aqui do lado de fora a gente já criou o chão. Não tem mais o que criar. Se for um espaço, ele só tem o chão mesmo. Não faz nada, sai. E se não for nada disso, ele vai te falar, ó, um caractere, tá certo em português? Tá, acho que tá. Acho que em inglês que tá errado aqui. Acho que character que eu escrevi aqui é personagem. Tá. Uma letra, né, não foi identificada aqui. Undefined, na verdade, seria, né? Eu encontrei uma letra que não foi identificada na posição IJ aqui, né? Aí ele vai te falar qual é a posição em que ele achou durante a construção do nível. O que acontece é que essa célula vai ser tratada como um espaço caminhável, que é o que eu disse, na regrinha lá está definido que é isso que tem que acontecer mesmo. Se você marcar uma letra que eu não sei como interpretar, eu vou tratar como um espaço caminhável e vou logar um errinho. Ok, isso aqui então é o nosso build cell. Então a gente vai fazer isso para cada item da nossa célula aqui da string de estrutura do cenário. Depois disso, depois desse build cell executado, desses 2 fors executados, desses 2 laços, né, a gente tem o nosso cenário já construído. Porém, a gente tem uma validação a fazer aqui, que a gente tem que verificar se só existe, a gente tem que checar a unicidade, né, do ponto de início e do ponto de fim. E aí são as funções auxiliares que estão aqui embaixo. Elas funcionam do mesmo jeito, então eu vou explicar só uma. Na verdade tem uma diferencinha no final. Basicamente, ele vai dar um find num ponto de início. Se o ponto de início for igual a nulo,
ele vai ver então assim, ele vai procurar um ponto de início, né? Se for igual a nulo, se o resultado nessa pesquisa for nulo, é porque não tem nenhum início configurado, né? Você não setou um S na sua string lá em cima. O que vai acontecer é que ele vai precisar setar esse início. Aí ele vai checar se aquela nossa variável lá, o object first wall, se ela é diferente de nulo. Se ela for, significa que a célula 00 é uma parede. Então a gente tem que destruir ela. Simples, a gente destrói ela e sobrescreve lá na nossa string com um espaço a posição 00. Só para não dar uma confusão, eu sei que não vai ser um espaço, ela vai ser um start, mas é que como tem a chance de ser um start e um end ao mesmo tempo, para não gerar confusão eu marquei como espaço mesmo. Porque eu sei que quando cair nesse erro aqui, né, nesse caso de você não ter definido nenhum start, ele com certeza vai estar na posição 00. Então eu sei que o 00 é um start. Então não preciso me preocupar em explicitar isso na string. Tá. Então aí ele vai marcar a start position como, né, o ponto 00, né, do nosso cenário. Esse 1.64 é uma constante que é a altura do nosso objeto. Tá? Ela é uma constante mesmo porque ela é relativa ao tamanho da nossa modelagem. Então você vai ver que se você olhar aqui o código com mais cuidado, né, você vai ver que cada item tem um valor diferente em Y, que é a altura dele. O tile é 0, porque ele fica no nível do chão. O 1.64 é a altura do start. A wall é 3.1, então cada um tem sua altura, né? É só por isso que eu tenho esse Y aqui como uma constante. Tá. Então ele vai marcar a nova start position e vai instanciar um objeto ali, né? Um ponto de início nesse start position. E ele vai, como prometido, ele vai logar o errinho falando que você não definiu nenhum ponto de start, então eu gerei ele no ponto 00. Tá? A checagem da unicidade do fim é a mesma coisa, com a diferença que no final ele tem esse laço aqui que vai percorrendo de trás para frente o nosso cenário. Aí na hora que ele encontra um lugar que não é parede, ele desenha um fim lá, né? E ok, acabou. É isso. Então voltando aqui para nossa rotina principal, né? Então a gente criou o cenário, checou a unicidade de fim e de começo. E aí tudo que a gente precisa fazer a gente procura o objeto de jogador, né, da esfera lá que é o nosso jogador, e manda ela pro nosso início, pro start position, que já foi definida de um jeito ou de outro, ela tá marcada e a gente já transportado para lá. Então beleza, eu vou dar um play aqui a partir desse cenário que o meu irmão montou aqui. Ok, vamos lá. Opa, peraí que tá compilando. Toda vez que você salva qualquer coisa no Visual Studio, a Unity automaticamente compila o código. E aí você não consegue dar play enquanto isso. Ok, ele gerou rapidinho aqui. Então, conforme eu falei, tá vendo? Essa diferença na rotação da câmera é aquela suavização que eu expliquei. Ele dá uma inclinadinha na câmera e ele começa a rodar um pouco depois. Vamos já se jogar aqui, né? Ok. É isso que acontece quando a gente cai para fora do cenário. Ele teletransporta a gente de volta para o início. Eu não lembro. Não é aqui. Eu já vi que não tem saída aqui. Isso é aquilo que eu falei. Tipo, se a fase tivesse começado aqui, eu poderia dar uma girada aqui. Tá. Achei o fim. Tá para lá. Graças ao ângulo de câmera. Ao mesmo tempo, se eu quisesse andar para lá, se essa parede não fosse transparente, ela estaria me atrapalhando para enxergar o meu objeto. Então, por isso que eu tomei aquela decisão de fazer a parede transparente. Aí é bem simples, aqui eu cheguei perto, mas não cheguei, consegui, andei, alcancei aqui. E aí, como a gente está no modo de debug, a única coisa que ele vai falar é, peraí, volto para cá, é esse console aqui, ele vai dar um display de end, ok, é aquele display que eu mostrei lá no script do exit do nosso end, né. Então é isso que ele vai fazer. Isso mostra o jogo rodando. Eu acho que, assim, eu poderia pegar um script... tentar zoar aqui o meu Cine Initializer só para te mostrar funcionando, mas eu acho que é mais interessante você fazer isso por conta própria. Posso só tirar o fim daqui para mostrar ele construindo um fim, vai. Eu salvei, então ele já deve ter compilado. Ok, isso aqui é verdade, eu queria mostrar isso mesmo, que é o que é o lugar erro que eu falei, tá? Ele gera esse display aqui no console.
que ele fica mostrando aqui, ó, é aquela mensagem que eu montei, né? Então, só que aí ele tá falando, ó, eu gerei o nosso ponto de fim, então, na posição 7,9, tá? Porque eu não achei nenhuma definição sua, a posição 7,9 é a última posição que, vindo de trás pra frente no cenário, né, é a primeira que eu encontro sem parede. Ele começou dali e foi vindo pra cá, todos esses espaços, aí ele voltou pra cá e, beleza, o primeiro que ele achou foi esse, cheguei no fim. Ok, é isso, professor. Mais informações no relatório. O código que eu te mandei está mais comentado. E qualquer dúvida, estamos aí. É só entrar em contato com a gente. Tá aqui os nossos números USP. Os números USP você consegue mandar e-mail, consegue mandar mensagem pra gente. Porém, eu acho que é mais efetivo você mandar se tiver alguma dúvida, mandar um e-mail para esse endereço aqui, tá? Porque eu não checo o meu e-mail da USP com muita frequência. Então, se tiver alguma coisa, alguma dúvida, manda para esse s_fernando2007@hotmail.com, que é mais chance de eu conseguir responder com mais prontidão, né? Então é isso. Obrigado. Espero que não tenha ficado muito comprido aqui a explicação. Qualquer dúvida, é só chamar. Falou! O que acontece é que se a gente estivesse caindo e apertasse para frente, a gente simplesmente ia parar de cair, porque o nosso valor de y para o vetor de velocidade vai ser zero, a gente vai começar a andar para frente no ar e não vai mais cair, vai parar de ser afetado pela gravidade, né? Então é por isso que eu estou mantendo o próprio valor que ele já tinha antes, que é para ele não ignorar a gravidade. Ok. E aí se ele não tiver... Então, isso é o que acontece quando a gente dá um input, né? Quando a gente aperta para frente ou para trás. Se a gente não estiver apertando, ele simplesmente cai nesse outro trecho aqui, que é a velocidade zero. De novo, ele instancia x e z como zero, ele não vai se movimentar em x e z, mas o y ele instancia com o valor que ele já tem, que é para manter a gravidade. Tá, e aí... mas eu expliquei o run, né? Tá, ok. A gente já viu então o fixed update, o que acontece que é o run. Esse é a atualização da movimentação do nosso personagem. Eu ia explicar o turn e me distrair. Vamos pro turn agora. O turn é o que atualiza a rotação da câmera do nosso personagem. Então vamos lá. O turn, ele vai trazer aqui, né, a mesma coisa. Ele é ativado pela mesma coisa que ativa o run, né? Se tiver um input e ele for maior do que o nosso input delay, só que ao invés de olhar o input de ir para frente e para trás, ele olha o input de ir para direita e para esquerda, que é o nosso turn input. Então, se o jogador tiver apertado para direita ou para esquerda, ele vai pegar a rotação alvo nossa, né, que é o que eu expliquei lá em cima, que é o para onde a gente quer estar olhando no próximo frame, e vai multiplicar por esse cálculo aqui, que é assim, vou explicar, só para não parecer que eu não sei. Ele é um quaterno, de novo, que é o objeto que eu já falei que é o que lida com ângulos é o que lida com rotação na unit. Ponto, o eixo de ângulo é uma propriedade do quaterno, que a gente vai instanciar ela como a nossa velocidade de rotação vezes o turn input, que é o mesmo princípio do movimento. A gente vai definir aqui para o turn input, se ele for positivo é porque a gente está virando para a direita, se for negativo está virando para a esquerda, vezes o delta time, que é a diferença de tempo entre o frame que está sendo calculado agora e o último frame que foi calculado. Por que isso é importante? Porque com a variação conforme assim, se eu estiver segurando para o lado, ele vai ter que ficar atualizando. No caso da nossa velocidade, ele vai ser atualizado o delta time dele do lado de fora, que nem eu expliquei, né? A gente só está setando qual é a velocidade do item, e a posição em si vai ser atualizada pelo próprio motor gráfico, pela própria unit, que vai calcular a nova posição dele, comparando sempre com o frame anterior, né? Então ele usa esse valor de delta time para calcular a variação do tempo mesmo, já que o espaço, a sua variação do espaço está diretamente ligada à sua variação, à sua locomoção no tempo, né? Como já dizia Einstein aí. Então, só que aí como para rotação não existe um cálculo automático da mesma forma, a gente não tem como definir a velocidade de rotação e deixar a engine calcular, a gente teve que calcular na mão aqui. Então, o que acontece é que a gente multiplica por esse data time para pegar a diferença do tempo